do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pés de irmãos, Deus é que nos reúne justamente para celebrar os nossos mistérios e hoje também celebramos os fiéis falecidos. E com isso, rezamos pela sua santificação. E para bem celebrarmos, peçamos ao Pai misericordioso o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamento e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos santos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim e por nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Coloquemos também diante de Deus, junto com as nossas intenções particulares, os nossos entes falecidos. Ó Deus, pela vitória sobre a morte, fizeste do vosso Filho unigênito subir ao céu, concedei aos vossos fiéis difuntos que, libertos desta vida mortal, possam contemplar-vos para sempre como seu Criador e Redentor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: gostaria que as minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, como um dedo de ferro e conchunho, gravadas na rocha para sempre. Eu sei que o Redentor está vivo, e que, por último, se levantará sobre o fogo, e depois que tiver descrito esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que somos batizados? Pelo batismo da sua morte, fomos sepultados por ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós devemos uma vida nova. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo ressuscitou pelos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai nos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizesse isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos,
foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Então, vejam, meus irmãos, hoje nós celebramos, o dia, não é uma solenidade. Nós celebramos o dia dos fiéis falecidos. Ou seja, todos aqueles que nos precederam e agora, no purgatório, somente contam com a nossa oração. Então veja, aqui, ontem celebramos justamente a igreja triunfante, ou seja, aqueles que estão diante de Deus, os santos, nossos irmãos, que intercedem por nós. Hoje nós intercedemos por aqueles que padecem o purgatório. Vejam que aqui nós não rezamos para que eles sejam salvos, nós rezamos para que eles sejam santificados. É diferente. Por quê? Porque a nossa salvação, ela depende da nossa vida aqui na terra. Mas se nós fizermos a vontade de Deus, ressuscitaremos, nos salvaremos. Mas se nós não fizermos a vontade de Deus, nos perderemos, somos condenados, portanto. Então rezamos para que sejam santificados e não salvos. Como nós contemplamos, vejam a primeira leitura de hoje, Jó. Ele diz assim no versículo final: eu mesmo o verei a Deus, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outro. Vejam que aqui Jó, ele tem uma noção da ressurreição, não da ressurreição como nós compreendemos, que são católicos, mas tem uma compreensão de que a vida é plena. Então, o judaísmo, ele vai conhecer a ressurreição dos mortos já tardiamente. Hoje nós temos na ressurreição da carne e na vida eterna. Mas isso no judaísmo veio tardiamente. Então guardemos isso. A segunda leitura que nós ouvimos, que é a carta aos Romanos, ela nos fala assim: se, pois, morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Aqui fala-nos da nossa fé. Se nós vivemos com Cristo, também viveremos com Ele na plenitude. Nós sabemos que a nossa vida mortal, a nossa vida biológica, a nossa fé, ela não anula isso. Para o fato de nós crermos em Cristo, o fato de nós crermos na ressurreição, quer dizer que anula a nossa vida biológica? Não. Como ser biológico, nós nascemos, vivemos e morremos. Mas cremos que, como Deus Pai ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dos mortos, o mesmo também se aplica a nós que cremos, que caminhamos e seguimos na mesma fé. Assim como Jesus creu que o Pai o ressuscitaria dos mortos, veja, nós também temos isso. Então a nossa fé faz ver que, além da vida biológica, existe uma vida plena. E essa vida plena, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos também chamados a participar. Depois nós entramos no Evangelho. O Evangelho de Mateus, ele vai nos colocar aquilo que são as atitudes, para que nós possamos justamente cooperar para a nossa salvação. Então, na nossa salvação, existe um juízo, aliás, dois juízos. Existe um juízo pessoal e existe um juízo final. No juízo final serão justamente julgados todos, vivos e mortos. Os mortos ressuscitarão. Os vivos também com os mortos serão julgados. É chamado de julgamento final, juízo final. O juízo pessoal, ele se dá justamente na nossa morte. Quando nós morremos, é que nós somos julgados pessoalmente. E ali dá-se a nossa salvação
ou a nossa perdição. Por isso que nós, ao rezarmos pelos fiéis falecidos, rezamos para que sejam santificados. Por quê, Pai? Se estão no purgatório, já estão salvos, mas não foram ainda purificados, não foram ainda santificados. Por isso que nós rezamos pela santificação destes. Por isso se diz purgatório. Para que é um purgante? O que é um purgatório? É justamente a mesma coisa. Vai ser o quê? Limpando, purificando, para que nós possamos estar diante de Deus. Para que todos que estão no purgatório estão salvos, todos, mas ainda carecem, precisam do quê? Da santificação. A santificação se dá mediante as nossas orações. Então, quando eu tenho um fiel falecido, então eu vou rezar por Deus. Para que Deus, na sua infinita misericórdia, possa justamente ajudá-los, diminuir o tempo, né? Existe o tempo cronológico e existe o tempo kairos. Então, para que Deus possa diminuir o tempo. Veja, aí a oração nossa. Por isso que nas missas nós rezamos pelos falecidos. E não só nas missas, né? Também rezamos em família. Recordamos da memória do nosso ente falecido. E ao fazermos isso, rezamos para que Deus tenha dele misericórdia. Mas rezamos também para que a família, aqueles que estão reunidos em oração, possam ser confortados e ao mesmo tempo também eles possam trilhar aquilo que é bom na fé. As virtudes do meu ente falecido justamente continuam, né, comigo. Então rezo também para que eu possa levar adiante aquilo que são os elementos da nossa fé. Então existe o juízo pessoal e existe o juízo final. Todos estarão reunidos diante de Deus. Como se dá o critério? Aí entram as obras de misericórdia corporais e as obras de misericórdia espirituais. Quais são as obras de misericórdia corporal? Todas as 6 descritas aqui, mas enterrar os mortos. Então, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir o nu, acolher o estrangeiro, visitar o doente, o encarcerado e também enterrar os mortos. Veja, obras de misericórdia. Então, aqui o juízo se dá para todos da mesma forma: os justos e os injustos, né? As ovelhas e os cabritos, a direita e a sinistra, a esquerda. Então, olha, Senhor, quando fomos justos, né? Quando fomos que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi, Senhor, que te vimos com fome e te demos de comer? Quando estivestes nu e nós o vestimos? O mesmo também se aplica aos que estão à direita, aliás, à esquerda, né? Os injustos. Senhor, quando foi que te vimos com sede e não te demos de beber? Quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Quando foi que te vimos peregrino e não te acolhemos? Exposições, tanto para uns como para outros. Qual é a diferença? A diferença é se nós agimos ou não segundo a vontade de Deus. E nessa vontade de Deus é que nós somos o quê? Salvos ou condenados. Mas para isso precisa ser cristão. Não precisa ser cristão. Nós, como cristãos católicos, isso tem um peso a mais, porque torna-se um mandamento de Deus. Mas até mesmo uma pessoa que não é cristã, ou mesmo uma pessoa que não tem religião, para dar de comer ao faminto, não precisa ser cristão. Basta ter uma reta consciência. Para dar de beber ao sedento, não precisa ser cristão. Basta ter consciência também disso. Como acontece, né? Para quantas pessoas, tem um teólogo chamado Karl Barth, ele diz que estes, sem serem cristãos e sem serem cristãos católicos,
eles fazem aquilo que o Cristo nos ensinou. Por quê, Pai? Anonimamente. Nós somos cristãos, né? Na fé. Mas anonimamente, eles fazem isso. Dão de comer, vestem de vinho, dão de beber. Nós, Pai, muito mais ainda. É um mandamento de Deus. Mas, Pai, é aqueles que, por exemplo, as crianças, né, que morreram sem o batismo. Bem, antigamente tinha essa doutrina do limbo. Então você dizia que foram para o limbo. É abolido hoje, né? Mas para como então Deus age em relação a eles? Bem, como acontece com outros, e como acontece também conosco, por agir com misericórdia. Nós confiamos estes a misericórdia de Deus. Mas existem coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, uma criança que morreu sem o batismo. Para como que faz? Bem, aí você, os pais, tinham a intenção de batizar o filho? Para por quê? Batismo para nós cristãos é essencial. As demais coisas são importantes. O batismo é essencial. Para tinham a intenção de batizar? Tinham. Mas, devido a uma circunstância, devido de repente a um regime hospitalar, não pode ser feito. Veja, confiamos a misericórdia dos pais, de Deus, mas também os pais tinham um batismo de desejo. Queriam que os filhos fossem batizados. Mas, Pai, aqueles que morreram sem o batismo, e os pais estavam um pouco se deixando ao batismo. É por conta disso. O que nós cremos é aquilo que Deus revelou. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. E aí, vejam, entra aquilo que são justamente os conselhos, as obras de misericórdia espiritual. Para dar de ensinar aqueles que desconhecem a fé. Uma obra de misericórdia espiritual. Enquanto nós caminhamos na vida, para estou vendo que tem lá em casa alguém que é católico, não deve ser muito católico não, né? Mas ainda não batizou o filho, você vai aconselhar ele. Olha, tem que batizar. Ah, mas vou esperar ele crescer para ele decidir. Olha, isso não é católico. Católico é batizar desde que ele possa batizar os filhos. Isso nos constitui como filhos de Deus. E isso é para a nossa salvação. Mas, Pai, os pais não querem. Bem, não depende da gente, conselhos evangélicos, né? Obras de misericórdia espiritual. Para corrigir aquele que está no caminho errado. Isso é uma obra de misericórdia espiritual, mas está ensinando as pessoas, né, que elas devem seguir justamente os caminhos da fé, mas elas não lhe dão ouvidos. Paciência. Quando é uma criança, diferente, né? A criança não tem voz possível. Então você tem que insistir, você tem que, às vezes, até mesmo, né, incutir aquilo na criança. Mas quando é maduro, bem, é por conta dele. Esse é o nosso caminho que nós aprendemos a fé. E isso, veja, não é capricho. Não é querer ser melhor que os outros. Não, cara, isso constitui a nossa fé. Então nós devemos também de quê? Ajudá-los. Tem lá, por exemplo, a sexta obra de misericórdia espiritual, que é sofrer com paciência as desventuras da fé. Ele fala, por que eu faço tal coisa? Porque justamente, né, isso para mim é ocasião também de praticar o quê? A misericórdia. Tem lá a sétima obra de misericórdia, rezar pelos vivos e mortos. Para por que eu faço tal coisa? Justamente porque a minha fé me impede tal coisa. Para estou rezando pelos nossos falecidos, para que sejam santificados, mas ao mesmo tempo também estou rezando pelos vivos, para que não vão
justamente a região dos mortos, que não conheçam a morte eterna, para que possam se salvar. Veja, a minha oração, ela se torna também um instrumento de Deus, para que Deus possa achar ali um caminho, um jeito, uma maneira de se achegar àquela pessoa. Para ele desconhece a fé cristã católica, ele de repente, ele não mesmo, nem mesmo crê em Deus, então eu vou rezar também. Mas, Pai, eu posso fazer mais? Pode. Obra de misericórdia, eu vou aconselhar ele. Eu vou ensinar a fé. Então, veja, isso depende de mim. Mas, Pai, o que não depende de mim, eu vou rezar. Rezar para que também Deus possa conceder a ele, como concedeu a mim, o dom da fé. Essa fé, Pai, é para a minha salvação. Nessa fé é que nós também caminhamos, seguindo os passos de Cristo. Então hoje, quando nós meditamos essa liturgia dos fiéis falecidos, a nossa atenção se volta para isso. Como que nós, que peregrinamos na fé, não só cooperamos para a nossa salvação, como também buscamos dar testemunho daquilo que nós cremos. E agora, elevemos a Deus as nossas preces, dizendo: Deus dos vivos e dos mortos, ouvimos. Deus dos vivos e dos mortos, ouvimos. Peleja de um extremo a outro da terra, para que ajude os fiéis a viver com sabedoria, sendo sinais da presença amorosa de Deus na vida de todas as pessoas, rezemos. Deus vivos e dos mortos, Ouvimos. Pelos fiéis falecidos, para que vivam a eterna alegria da manifestação gloriosa de Cristo, participando do banquete eterno no reino dos céus, rezemos. Deus vivos e dos mortos, pelos que choram a morte de um ente querido, esposa, marido, filho, pai, mãe ou amigo, para que sejam consolados pela certeza da vida eterna, rezemos. Deus vivos e dos mortos, ouvimos. também coloquemos perante Deus, de modo especial, os falecidos, Patrícia, Sara, Wagner, Arena. Deus também concorde, a fortaleça. Os enlutados, aqueles que mais sofrem, estão doentes, desempregados, presos, dependentes químicos, promotores da paz, da justiça, casais, pessoas sós, famílias. Pelo nosso Brasil, nossos governantes, nossos benfeitores, pelas vocações, e por nós, aqui vivendo, possamos também testemunhar a nossa fé. Por essas intenções e outras mais que brotam em nosso coração, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, Senhor dos vivos e mortos, por vossa clemência e pela intercessão dos santos, concedei àqueles por quem rezamos a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora façamos a Deus o nosso
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso serviço seja aceito por Deus Pai e Todo-Poderoso. Receba o Senhor todas as nossas sacrifícios, para a glória do seu nome, para nosso bem e de todas as igrejas. Senhor, aceitai benigno a oração que vos oferecemos em favor de todos os vossos filhos que adormeceram em Cristo, para que, libertos dos laços da morte, por este incomparável sacrifício, mereçam a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a salvação do mundo, a vida da humanidade, a ressurreição dos mortos. Por ele, o coro dos anjos adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença. Concedei também a nós associar-nos aos teus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e terra clamam, seu imenso amor. Na verdade, adore vós pensando e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé,
para a salvação do mundo. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos une num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Pedro, os bispos do mundo inteiro, padres, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia de nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição. Patrícia, Sara, Wagner, Helena, os demais falecidos, que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, São João Batista, nosso padroeiro, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de nos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Lembrando e rezando também por aqueles que padecem o purgatório, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, que acolheste o sacrifício que celebramos, derramai a abundância de vossa misericórdia sobre os vossos fiéis defuntos e concedei a plenitude da alegria eterna aos que agraciastes com o dom do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um instante mais sentados. E hoje é o segundo dia do mês de novembro. Com isso já recebemos os nossos avisos, né? Padre Jacei, a de adoração ao Santíssimo Sacramento. Tem aqui na igreja? Tem toda a quinta-feira, né? Está aqui, já sei disso. E também as maneiras que nós podemos ajudar na nossa construção. Tem ainda as atividades das nossas pastorais, né? Olha, eu quero, por exemplo, fazer parte do grupo de oração. Você vai ver aqui, quartas-feiras, após a missa, então já sei que eu vou participar. Tá? Depois também, semana que vem, nós temos a entrega de envelopes do dízimo. Também hoje, dia de finados, tem, fora as missas habituais, tem a missa às 3 horas no cemitério de Santa Paula. Lá no dia 16, é um domingo, das 11h30 até as 3 horas da tarde, teremos o quê? O almoço italiano, tem talharim, ou nhoque, a bolonhesa, ou consumo, e ainda tem um frango grelhado, né? Aqui você, é que nem aquele programa que havia antigamente, né? Você decide, fala, quero talharim, tem nhoque, aqui, quero suco, vai lá, aqui também, né? Então já sabe, né? Depois, dia 16, lá na igreja São Francisco de Assis, teremos o dia do pobre. Com isso, o que nós precisamos? Bem, precisamos de cuecas P, M ou G. Então, eu acho que ninguém vai dar uma cueca usada, né? Então, vai chegar a cueca até um freio de bicicleta. Então, nada disso. Então, cueca. E também, desodorante de Rolon. Então, para esse dia também, entregar até o dia 8, na secretaria, né? O que mais? Dia 20, é uma quinta-feira, às 3 da tarde, teremos um momento orante com os civistas. Depois, nos dias 28 e 29, teremos a montagem do presépio. Veja, importância não só montarmos aqui, será na igreja, 28 e 29, nesses horários, mas também montar em casa, né? Tem muitos católicos que vão perdendo o costume, né? Aí vai criando Halloween, sei lá para que serve da Halloween. Esse é uma questão. Assim, depois também tem a novena de Natal, que vai acontecer no dia 29, na missa das 18 horas. Tem a rifa de Natal, está sendo vendida. Tá? A Olívia está vendendo? Não, vai bombar, tenho certeza disso, né? Então já marca o seu número. E por fim, tem lá as visitas missionárias. Vejam que na primeira quinzena vai acontecer na rua Aurélia e Benjamin Constante, e depois na segunda quinzena, na rua São Carlos e também na rua Tiradentes. Então, já sabe disso, vá se organizando. Né? Depois não vai dar desculpa, padre, eu não sabia, eu fiquei meia hora lá só avisando, né? Sem contar o que fica escrevendo, né? Então já sabe isso. Aniversariantes, quem completou mais um ano de vida, tem o Gonçalo, que fez 25 anos. Faz tempo, né, Gonçalo? Vixe, já está. Você trouxe um queijo para nós ou trouxe queijo? Ah, isso sim. Está até perdoado, viu? Parabéns, Gonçalo. Quem mais fez aniversário? Está bem? Ah, é? Qual que é o nome? Gente, você fez 25 anos também, que nem o Gonçalo, né? Sabia, viu? Parabéns. Égina. Também. Quem foi que fez aniversário aqui? Qual que é o seu nome? Você fez em qual dia?
A alegria do Senhor seja a vossa força. E de paz, e o Senhor nos acompanhe. E lembre-se das indulgências durante os 8 dias, não é isso? Para receber a indulgência que precisa, está em estado de graça ou milagres. Comungar na missa, rezar pela intenção do Santo Papa, que é em relação ao suicídio, e também professar o quê? A fé, a credo, né? Bom final de semana.